Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jairo Beraldo, de Língua Portuguesa e Redação. E hoje nós falaremos sobre o repertório nota 1000. Aquele repertório sociocultural ou aquele conjunto de repertórios que dará a você a possibilidade de escrever sobre a maioria dos temas do Enem. Então, roda a vinheta. Galera, vocês já devem estar carecas de saber que o repertório sociocultural é cobrado pela competência 2 da redação do Enem. E você já deve ter ouvido do seu professor de redação, no curso de redação que você faz, além das suas aulas regulares, que você deve assistir a telejornais, ler revistas, ler jornais, assistir a documentários, assistir a bons filmes, ler bons livros e que tudo isso enriquecerá seu repertório sociocultural. De fato, pessoal, tudo isso é muito importante. Só que eu considero particularmente tudo isso muito genérico. Você vai assistir a um telejornal, será que tudo aquilo que você assiste, de alguma maneira vai influenciar na sua redação? Será que você tem que absorver 100% daquilo a que você assistiu? Eu particularmente acredito que não. Então a finalidade do nosso vídeo de hoje, da nossa videoaula, é tentar oferecer a você um norte. Tentar mostrar a você que com poucos repertórios, talvez você consiga escrever sobre a maioria dos possíveis temas para o Enem deste ano. Vamos lá? Observe comigo. Se nós pegarmos os últimos 4 temas da prova do Enem, nós tivemos a persistência da violência contra a mulher no Brasil, nós tivemos os caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil, os caminhos para se combater o racismo no Brasil e os desafios enfrentados pelo processo educacional de surdos no Brasil. Observem que por mais que sejam temas muito diversos, temas que cobram, dentro da lógica dos direitos humanos, temáticas diferentes, observem que eles possuem um eixo temático em comum. Notem que todos eles mostram uma relação desigual de direitos. Todos eles trazem uma determinada fatia da sociedade, um grupo, uma minoria, que deveria ser tratado igualmente em relação aos demais, mas não são. Na prática, por algum motivo, esses grupos eles são desrespeitados, eles têm acesso a menos direitos, os seus direitos constitucionalmente garantidos não são efetivados no dia a dia. Observem, violência contra a mulher. Nós temos o machismo, a relação entre mulher e homem, o racismo, a intolerância religiosa. No caso do aluno surdo, em razão da própria limitação sensorial, ele não tem acesso ao mesmo processo educacional que os demais. Tá, Jairo, mas aonde você quer chegar com isso? Eu quero tentar te mostrar que se você domina alguns repertórios ligados à igualdade, você consegue escrever sobre todos esses temas e sobre a maioria dos possíveis temas de 2018. Observe, pegue, por exemplo, o princípio de igualdade aristotélico. A igualdade consiste em tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades. Com esse repertório sociocultural, eu conseguiria escrever sobre o processo educacional de surdos. Observe. Segundo Aristóteles, a igualdade consiste em tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. Ponto. Nesse sentido, as escolas brasileiras devem oferecer um tratamento diferenciado ao aluno surdo, visto que ele possui necessidades específicas, demandas específicas, para que assim o seu acesso ao conhecimento, ao crescimento intelectual, seja o mesmo dos demais alunos. Ponto. Portanto, cabe às instituições de ensino oferecer-lhes materiais didáticos adequados e professores com proeficiência em Libras, a fim de que o princípio aristotélico seja efetivado. Ponto final. Perceberam que com esse repertório
sobre Aristóteles, sobre a igualdade aristotélica, eu consegui falar sobre o processo educacional de surdos, tente fazer o mesmo em relação à homofobia, um possível tema para esse ano. Segundo Aristóteles, a igualdade consiste em tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. Ponto. Como na prática o homossexual não é respeitado no Brasil, é necessário que o Estado garanta que esse respeito se efetive por meio de uma legislação específica que criminalize a homofobia. Ponto. Dessa forma, o princípio da igualdade aristotélica será efetivado e haverá uma diminuição da agressão tanto física quanto verbal destinada a essa minoria. Ponto final. Perceberam, pessoal, que com esse repertório você consegue escrever sobre praticamente toda relação em que há um preconceito, em que há uma não efetivação de direitos? E para fechar nosso vídeo, eu gostaria de deixar para vocês mais 3 outros repertórios socioculturais sobre igualdade que poderão auxiliar no seu processo de escrita. Eles vão aparecer na tela agora. Anote aí, por favor. O primeiro deles é do ex-presidente norte-americano John Kennedy. Todos nós temos talentos diferentes, mas todos nós gostaríamos de ter iguais oportunidades para desenvolver os nossos talentos. O segundo é do escritor brasileiro, médico e psicanalista Augusto Cury. O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. E o último é do escritor Honoré de Balzac e diz: a igualdade pode ser um direito, mas não há poder sobre a terra capaz de tornar um fato. Tentem fazer esse exercício que nós fizemos na videoaula de hoje com possíveis temas: idosos, questão indígena, trabalho infantil, sem teto, sem terra, homofobia, xenofobia. Tentem pegar esses 3 repertórios e tente, na frente do espelho, para si mesmo, se explicar como esse repertório se relacionaria com esses temas. Como você me mostraria a relação da frase do John Kennedy com, por exemplo, o processo de alfabetização de adultos? Como você relacionaria a frase do Augusto Cury, por exemplo, com a homofobia, com o respeito ao idoso, com a xenofobia? Faça esse exercício em casa e deixe aqui nos comentários como foi essa experiência, o que você achou disso. No mais, pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado. Não deixem de seguir Viagens de Clio nas redes sociais e caso queiram um aprofundamento na redação, siga também nosso trabalho na página www.testrutura.com.br e nos siga também no nosso perfil pessoal das redes sociais. Basta procurar Jairo Beraldo. Um abraço!